Olá, amante do terror. Se tem uma coisa que eu fiquei fazendo por muito tempo aqui no canal, isso foi Backrooms. Eu falava de tudo que era criatura, de tudo que era nível, e eu simplesmente adorava. E acredito que o público também, apesar de ter muita gente que já achava há muito tempo que já tinha saturado. E sendo sincero, eu não julgo elas, até porque atualmente eu meio que tô achando isso também. Mas assim, antes de tirar qualquer conclusão, me deixa falar primeiro, porque isso não é tão simples assim. Eu não sei se você tá sabendo, mas o meu canal, ele já foi conhecido por muitas coisas, por fazer coisas específicas. Por exemplo, eu já fui conhecido como o canal que fala de Trevor Henderson, um canal de SCP e, por último, um canal de Backrooms. Eu gostava disso? Claro que não, né? Eu não quero ser nichado em conteúdo nenhum. Eu sou um canal que fala sobre tudo envolvendo o universo do terror, mesmo que o assunto não seja necessariamente de terror, que nem foi com o caso das Happy Pastas, que fazem parte desse universo, mas não são de terror. Muito pelo contrário, são Happy Pastas. Então, ficar nichado nisso não fazia meu estilo, mas fazer o quê? Com o tempo, eu vim consertando isso, mas o ponto é, antes eu fazia vídeos de muitas coisas que hoje eu não tô fazendo mais, como é o caso de SCP. Inclusive, eu lembro muito bem que eu fiz esse vídeo e eu falei que ainda achava interessante as Backrooms. Pena que essa frase envelheceu um pouco mal. E agora eu vou explicar exatamente o porquê. Então, primeiramente, o que são as Backrooms? Originalmente, elas eram só pra ser uma creepypasta bem oculta lá nas profundezas do 4chan. Acho que muita gente sequer sabia que elas surgiram lá. Pois bem, agora estão sabendo. Além de ter surgido lá, a ideia do creepypasta não era ser um negócio gigantesco, megalomaníaco, cheio de níveis, criaturas, objetos no clipe e tal. Eram pra ser só aquelas salas amarelas com carpete úmido fedorento e lâmpadas fluorescentes oscilando e zumbido na sua orelha o tempo todo, com um tamanho praticamente infinito que dizem ser de 600 milhões de quilômetros quadrados. Mas, sendo sincero aqui, as informações sobre as Backrooms são tão ambíguas que eu já nem sei mais se isso é verdade ou não, sinceramente falando. Mas é isso. Só as salas amarelas que existiam. Você caía lá, ficava vagando e eventualmente poderia ou não sair de volta para o nosso mundo. E supostamente você não morreria de fome, nem se cansaria, ou seja, não ia sentir nem sede. Era como se você fosse um fantasma, tipo um fantasma navegando por um lugar esquisito que nunca mudava o cenário, porque essa é uma outra característica das salas amarelas, elas nunca mudam o cenário, e por isso você nunca sabe se já passou por algum lugar duas vezes ou não, o que torna as salas amarelas ainda mais sinistras. But, um tempo depois, as Backrooms começaram a se popularizar, não tanto, mas começaram, e com isso passaram a surgir o que a gente chama de níveis. E o que são esses tais níveis? Partindo do pressuposto que as salas amarelas não sejam infinitas e se só um lobby, elas iriam ter um fim. E esse fim não necessariamente seria para o nosso mundo, e sim para uma outra parte das próprias Backrooms. Ou melhor, um outro nível das Backrooms. Daí teria o nível 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. E se, depender da fandom, realmente, ou arrisco dizer até literalmente, o infinito. Eu nem preciso dizer o quanto a galera amou esse conceito, né? O que antes eram só salas amarelas sem graça, agora eram como uma dungeon dimensional em que você tinha que passar pelos níveis para saber se, em algum momento, você ia voltar para sua preciosa casa. E agora, diferente do lobby, aqui você poderia de fato morrer de fome. E claro, com os níveis vieram o quê? Criaturas. Várias criaturas ferozes e famintas, querendo te devorar ou só te matar da forma mais brutal possível. Mas também outras que seriam pacíficas, com aquelas que até mesmo iriam te ajudar de alguma forma. Era simplesmente sensacional e nada exagerado. Repito, nada exagerado. Pelo menos até então. Pelo que eu posso me lembrar, tinham só 8 níveis. Já existiram aqueles enigmáticos que somavam milhares.
mas níveis de fato, só 8. Conceitos como a MEG e outras organizações ainda estavam sendo forjados, e o conceito de no-clip já existia desde quando as backrooms eram só aquelas salas amarelas. Até porque, para você parar lá, você tinha que encontrar uma falha no espaço-tempo e atravessar a matéria sólida sem encostar nela. Ou então, simplesmente passar por uma porta e virar no corredor, só olha para trás, você que escolhe. Mas tem um pequeno detalhe. Ele era um evento do acaso que poderia acontecer, e não um tipo de superpoder que você ativa quando quiser e bem entender. Porque hoje em dia o NoClip meio que virou isso. É só você ir lá e assistir o meu vídeo sobre, que você vai entender. Mas mesmo quando as backrooms começaram a ter níveis e a se popularizar, ainda assim era um conceito meio desconhecido que a galera ainda estava se encaminhando para conhecer. Até vi uma pessoa para dar um baita de um pontapé para as backrooms começarem a se tornar conhecidas por toda a internet afora. E isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista. Aquele que foi responsável por popularizar as backrooms por toda a internet foi o Kane Pixels. E se você não acompanha esse meio, não tá inserido no meio, dificilmente vai ter ouvido falar desse nome. Mas eu tenho certeza, ou quase certeza, que em algum momento, enquanto você estava navegando pelas interwebs, já deve ter se deparado com esse vídeo. Esse vídeo é simplesmente histórico por causa da direção, do sentimento de realidade que ele passa mesmo se tratando de um assunto tão sobrenatural quanto as backrooms, de parecer uma pessoa andando por lá e, claro, recriando os cenários que antes eram só uma imagem estática. O Kane Pixels realmente fez história com essa série de vídeos. Série essa que nunca fugiu do seu padrão, não se tornando um negócio muito exagerado, e sim mantendo o pé no chão o tempo todo. Tanto que, quando acabou, a galera ficou ansiando por mais. E por isso que ele lançou o The Oldest View como uma espécie de crítica às pessoas que não conseguiram se desprender do passado, no caso, das backrooms. Claro que isso é só uma suposição, mas faria muito sentido se fosse. Fala aí se não seria. Kane Pixels também traz a temática de níveis, não só se limitando nas salas amarelas, apesar de elas serem o centro de tudo, ao contrário das wikis, que elas ficam completamente esquecidas. Você só ouve falar do lobby de vez em quando. Na maior parte do tempo, você até esquece da existência delas. Os níveis do Kane Pixels são bem poucos, mas ainda assim de muita qualidade. Tanto que muitos jogos, como Escape the Backrooms e Inside the Backrooms, utilizaram dessa temática, apesar de também misturarem um pouco das temáticas das wikis, até porque eles precisam de conteúdo, e as wikis têm de sobra. Mas falando nelas, vamos ver um pouco delas agora, já que elas são o ponto mais alto desse vídeo. Eu já falei disso no vídeo do porquê SCP não é mais divertido e torno a falar aqui também. Um dos maiores problemas que estragaram todo o conceito das obras é a fandom. Eu não sou o primeiro e nem vou ser o último a reclamar disso aqui, e você pode ter certeza absoluta que esse tipo de coisa nunca vai acabar. A gente pode se conformar, embora se conformar não signifique deixar de reclamar. A fandom pode deixar uma coisa muito popular, mas parte dela não pode, vai ser responsável por estragá-la até ela implorar por misericórdia. Isso aconteceu com FNAF, SCP, Cartoon Cat, Siren Head, Poppy Playtime capítulo 3, com aquele maldito áudio que você já sabe qual é, e também aconteceu com as backrooms. O problema do áudio do Poppy Playtime capítulo 3 não é tão diferente do problema de SCP e backrooms, mas não é disso que eu vou falar exatamente, até porque se fosse só isso, eu não iria me importar. É só não pesquisar que você não acha, é muito simples. O problema aqui é justamente outro. Infelizmente, as backrooms estão passando por um problema bem parecido com o SCP, uma palavrinha que causa arrepio em muita gente. Repetição. Ai, a nossa querida e odiada repetição. Não, eu não tô falando necessariamente de copia e cola nível, copia e cola entidade, não, nada disso. E sim, a repetição de conceitos. Sempre
E quando eu digo sempre, é sempre, no que diz respeito aos níveis, um espaço liminar com coisas estranhas que acontecem nele. Essa é a base. A grande maioria se diz infinito, só que por mais que se diga infinito, tem um fim. Cria um cenário que é impossível sobreviver, mas olha só, tem sobreviventes. Criaturas que nunca deixariam um ser humano escapar, mas olha só, o ser humano consegue. Absolutamente tudo é resolvido com água de amêndoa. Eu nunca vi uma água de amêndoa na minha vida, e eu tô falando sério. Mas nas backrooms, por algum motivo, elas estão em abundância. Ninguém se decide se os níveis são interconectados ou se é tudo separado. Toda hora muda dependendo do nível que você tá lendo. E o Void, que é o vazio entre todos os níveis, deixa tudo ainda mais confuso. O que é canon, o que não é? Tá vendo? Mesmo problema de SCP, um monte de histórias separadas em que o máximo de ligação que tem umas com as outras são as entradas e saídas. Isso porque eu ainda nem cheguei a falar da Meg, que é um tipo de governo dentro das backrooms. Tem instalação para todo canto, com tecnologia que nem se sabia que era possível conseguir dentro de lá, e se sabia não em tanta abundância, lá eles conseguem comunicação com outros níveis, conexão de internet, mapeamento de níveis, armas, soldados, voluntários, alimento, tudo isso e mais um monte de coisa. E tudo parece que não acaba, tá? Meg tem recurso infinito no lugar que recursos são limitados. Me parece mais que a Meg foi só uma desculpa para tantos níveis serem catalogados nas backrooms, porque seria impossível ter tantos níveis catalogados todo bonitinho, organizadinho, feito por sobreviventes. Não, teria que ter algum órgão superior que controla. Daí a Major Explorer Group surgiu. Mas, assim, tudo isso não passa de uma suposição minha. E agora que a gente tá falando de níveis, a gente de jeito nenhum pode esquecer da quantidade absurda de níveis que já foram criados nessas wikis. Tudo bem que, hoje em dia, se a gente juntar tudo, não dá nem metade do tanto de SCPs que tem, mas antigamente era nível que não acabava mais. Pra você ter noção, eu peguei a época em que níveis acima de 5.000 existiam, mas aí a staff da parada viu isso e falou pra pagar todo e qualquer nível que fosse acima de 1.000. Isso deu uma controlada boa na quantidade de níveis normais, mas ainda tem os enigmáticos, os negativos, os subníveis, então não adiantou muita coisa, ainda assim tem nível pra caramba por aí. Falando das entidades, é sempre aquele padrão: hostil, dócil, neutro. A mais diferente que eu vi foi o Jerry, mas aí é outros 500. O lance é que quanto mais entidades você vê, mais parece que você tá vendo a mesma entidade com uma skin diferente. O mesmo maldito problema dos SCPs. Chega uma hora em que parece que as ideias para novas entidades simplesmente vão desaparecendo. Mas graças a Deus não tá passando pelo mesmo problema de ego. O que é um problema de ego? É aquele negócio de tentar criar um bicho mais forte que outro, um mais poderoso que outro, pra tentar se manter alto no ranking pra poder competir em cross battles, que são aquelas batalhas que fazem pra decidir qual personagem é mais forte que tal. Pelo menos isso eu não percebi ainda. Mas mesmo que as backrooms não tenham caído nesse poço, elas ainda caíram em muitos outros por causa da Fandom não saber dosar a quantidade de coisas que implementam em um conceito, e acabam deixando ele saturado. E mesmo quando eu fazia conteúdos, eu ficava morrendo de preguiça de falar sobre, porque foi ficando muito chato falar desses níveis mais acima. E agora, a gente chega no principal motivo desse vídeo tá existindo. Quando eu fiz aquele vídeo de SCP, eu disse que talvez eu voltaria a fazer se eu achasse alguma coisa interessante, mas com as backrooms vai ser um pouquinho diferente. Se eu trouxer as backrooms de novo, vai ser falando sobre coisas mais pé no chão. Tudo bem que backrooms e pé no chão pode parecer coisas bem distintas, mas acredite, quando você começa a se aprofundar um pouco mais nas wikis, você vai ver que essa frase faz até sentido. Com o pé no chão, eu quero dizer trazer mais níveis, entidades e outras coisas que tenham mais a ver com o conceito original das backrooms. Sem aquela parada de recursos infinitos, níveis supostamente infinitos, mas que tem saída, entidades de nível Deus, conexão Wi-Fi dimensional. Chega disso. E agora eu venho falar pra você.
Tem algum nível das backrooms, alguma coisa sobre as backrooms que não seja repetitivo e seja interessante pra eu falar aqui? Me diga aí nos comentários. E sem ser a série do Kenny Pixels, porque isso todo mundo já sabe de cor e salteado. Eu quero alguma coisa inédita que poucas pessoas ou até ninguém tenha visto antes. Eu prometo que eu vou tentar. E sinta-se livre também pra me dar sugestões aqui na aba de comentários. Backrooms ainda continua sendo um conceito interessante, não me entenda mal. O meu problema é o que eu falei ali atrás. Toda essa coisa de repetição, sempre parecia a mesma coisa, e também os conceitos exagerados. Tudo isso acaba afastando muita gente dessa história. E aproveita que você tá descendo aqui e me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter. Lá eu posto diversas coisas, as minhas ideias, o que tá acontecendo, e também é o lugar onde eu posso interagir mais com vocês. Cuidado ao abrir uma porta, ou passar em um corredor, ou simplesmente virar para trás. Você pode acabar tendo uma surpresinha e não tá mais no mesmo lugar que antes. Se isso acontecer, que você seja um dos sortudos que vai conseguir voltar pro mundo real.